Eu queria comentar aqui uma coisa que deu certa discussão no nosso grupo de membros, e particularmente comigo e com o Fita, sobre seleção brasileira, galera. Finalmente, né, acabou essa data FIFA, que é um porre, é um saco, eu não aguento mais isso. Eu acho que ninguém, né, tem paciência mais pra assistir jogo da seleção, eu particularmente não tenho, né. Mas, Fita, um debate que a gente tava tendo no grupo de membros, e até mesmo nós pessoalmente aqui, um off aqui falando, né, sobre os jogadores da seleção brasileira. Muita gente da torcida Fluminense, depois do jogo contra o Japão, falou do Fábio, principalmente do Thiago Silva. Vocês acham que eles merecem uma chance na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários e vote na enquete também. Né, Fita, quer começar você? Você que é um defensor do Fábio, do Thiago Silva na seleção. Fala comigo, o que você acha em relação a isso? Ivo, você está careca de saber que eu sempre falei aqui nessa bancada. Fábio é seleção brasileira sim, desde o ano passado vem batendo na tecla. Quem conhece aí, quem acompanha o canal Flu Resenha sabe disso. Tem vídeos meus também lá no Instagram, Fita_Flu lá, acompanha lá, vê lá. Fita Flu sempre falou, o Fábio é seleção brasileira. E depois que o zagueiro mais rápido do Brasil, né, o tal de, como é que é, Fabrício Bruno, o mais rápido entregador, barrou o Mercado Livre, barrou todas essas transportadoras que fazem entrega aí. O Fabrício Bruno deu uma aula de como entregar rápido. E aí o Brasil passa vergonha pro pequenino, né? Pra pequenina seleção japonesa, com todo respeito aos japoneses aí. Tem bons jogadores lá sim, mas o Fabrício Bruno, né? O mais rápido entregador do Brasil. É esse tipo de vergonha que o Brasil fica passando. Eu não acredito na seleção brasileira. Com todo respeito aí a quem acredita, o Carlos Lancelotti aí tá tentando tirar água de pedra, mas aí quando tu olha pra alguns jogadores ali, de fato não mereciam estar ali. Thiago Silva sobrando, não teve oportunidade. O Fábio é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Fita, eu concordo com você. Agora você concorda. Porque o Fita aqui era criticado. Fita, você é maluco. O Fábio tá velho, o Fábio tá... Futebol brasileiro sempre foi o seguinte: joga quem tá melhor, não importa a idade. Ivo Greca, é isso. Não, olha só. Porra. Olha só, eu concordo com você em relação... Agora você concorda. Não, eu vou explicar. Então explica. Eu concordo com os jogadores vestirem a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo, pensando numa Copa do Mundo. Mas o nosso amigo aqui, ó, o Leonardo, falou, tomara que não sejam chamados, né, para no fim desfalcar o Fluminense. E eu concordo com ele em relação a isso. Deixa a mentira da CBF com o Fabrício Bruno, que eles merecem. Exatamente, Leonardo, eu concordo contigo. Galera, vamos pensar aqui um pouquinho. Para que essa ânsia de a gente ter o Thiago Silva ou o Fábio na seleção brasileira, para jogos amistosos, para que a gente tenha essa ânsia, né, de ter o Thiago Silva e o Fábio nesses jogos amistosos da seleção brasileira, ou até mesmo na Sul-Americana, nas eliminatórias, para que a gente tenha essa ânsia com esses jogadores na seleção, para desfalcar o Fluminense, podendo desfalcar o Fluminense tendo uma contusão, podendo desfalcar o Fluminense por não dar tempo dele jogar um jogo do clube, um jogo importante. Lembrando aqui, galera, que a gente tem que classificar, né, para Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe como será a Copa do Brasil. Eu acredito no título da Copa do Brasil, é bastante possível, mas a gente já tem que dar garantido com a vaga na Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Vocês acham que a gente deve perder dois jogadores que já têm uma certa idade jogando na seleção brasileira, correndo o risco de perder esses jogadores pro Fluminense? Eu penso o contrário, galera. Eu acho que não deve ser convocado, não. Agora, se parar pra pensar, você gostaria de ver os jogadores na seleção brasileira? Sim, numa Copa no Mundo. Aí, beleza, né? Porque futebol, qualidade, a gente sabe que eles têm. Acho que os dois jogadores não precisam mostrar isso pro Lancelotti, né? Eu acho que o Lancelotti já conhece principalmente o Thiago Silva, que trabalhou com o Thiago Silva no Milan. Enfim, e o Lancelotti elogiou o Thiago Silva, né? Mesmo com a idade que ele tem, elogiou o Thiago Silva. Porque realmente é o melhor, se não é o melhor, um dos melhores zagueiros que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Mas enfim, eu sou totalmente contra uma convocação desses dois jogadores hoje para jogar eliminatórias e amistosos. Enfim, esse é o meu pensamento, mas deixa aqui o seu pensamento também. Mas o Fita... Mas tem um processo, Ivo. Porra, tem um processo, Ivo. Não é assim, não. O processo é o Fluminense. Primeiro lugar tá o Fluminense, Fita. Mas vai lá. Primeiro lugar tá o Fluminense e a galera tem que pensar assim no dia de votar, hein, galera? Para dessa porra de ficar puxando sardinha aí pra dirigente aí que gosta de dirigente. Enfim,
Voltando aqui para a seleção brasileira, de fato, tem o processo, não tem jeito. Chama o Thiago Silva uma vez ou outra ali, viu que ele vai dominar ali a zaga brasileira, leva o Fábio para poder que o Fábio tenha uma injustiça. O futebol brasileiro precisa corrigir essa injustiça. O Fábio merece uma seleção brasileira, merece disputar uma Copa do Mundo para, né, sacramentar a carreira brilhante que o Fábio tem. O Fábio é o melhor goleiro do Brasil em atividade, já falei isso aqui, e merece, de fato, não é porque eu quero ele não, é porque o cara agarra de fato, agarra muito, Ivo, merece estar na seleção brasileira. Agora, tem que ter o processo, a gente sabe que tem que convocar. Thiago Silva precisa de experiência pra jogar? Não, ele não precisa ficar sendo convocado diversas vezes, mas, porra, tem que ser convocado, assim como o Fábio, né? Agora, se a seleção brasileira não focar em jogar em quem tá melhor, ficar nesse papo de marketing, a gente vai ver igual lá na Copa de 2000 e, se eu não me engano, foi 2006, né? Pessoal escovando o cabelo, né? Fazendo maquiagem, o outro tem uma pochete de kit jogo, né? Creme importado, não sei o quê. Então, na minha época, o cara jogava com suvaqueira, né? Não tomava banho, ia todo sujo, comia alho pra ficar baforando no cangote do atacante. Antigamente era assim, futebol raiz, isso se perdeu. Enquanto se viverem desse tipo de futebol, tipo de jogo, onde o marketing prevalece, a seleção brasileira não vai ganhar nada. Mais humilhação, né? Perder pro Japão. A seleção nunca tinha perdido pro Japão, viu, Greco? É uma vergonha. Primeira vez que perde. Agradecer aí o Fabrício Bruno, o zagueiro mais veloz aí, cria do Flamengo. Mas, cara, cria do Flamengo, né? Ele foi cria do Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro, foi pro Bragantino, aí o Bragantino foi pro Cruzeiro, né? Foi o Flamengo, né? E depois voltou pro Cruzeiro de novo. Ele foi rebaixado pelo Cruzeiro em 2019, né? Passou pela Chapecoense também, né? O Fitch tá lembrando aqui. Aí faz vídeo cagando o goma. Eu sou o mais rápido, ninguém ganha de mim na corrida. Perdeu pro japonês, porra. Eu não acho ele um mau zagueiro não, tá, Fita? Eu não acho ele um mau zagueiro não, mas ele é abaixo do nível do Thiago Silva. Quem é a revelação do Flamengo é o Neneca, né? Tinha até esquecido, Hugo Souza, né? Hugo Souza. Hugo Souza. O famoso mão de quiabo, cara, porra, mão de alface. A falha do gol dele foi falha de pelada, irmão. E outra, ele quase tomou um outro frango na sequência, né? Sim, que a bola subiu. Ele quase tomou um outro frango. Mas enfim, eu não discuto a qualidade do Thiago Silva e do Fábio. É melhor que esses jogadores. É melhor que os jogadores que estão sendo convocados pela seleção. Isso é um fato pra mim. O problema é, você convocar esses jogadores, o Thiago Silva e o Fábio, corre o risco deles perderem jogos pro Fluminense. A gente perdeu os jogadores por lesão, né? Por desgaste físico. Enfim, galera. Em primeiro lugar tá o Fluminense. Lógico, eu quero ver os jogadores na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que seria ótimo, principalmente pro Fábio. Mas não convocar eles para jogos amistosos e eliminatórios. Esse é o meu pensamento. Mas vamos lá. Fita, vamos dar uma lida aqui nos comentários, ver o que a galera tá falando. Bora. Né, Deixa eu ver aqui. O Gabriel tá falando, Benevenuto, né? Bento e Hugo Souza, né? Na seleção. E o Fábio não. É muita sacanagem, risos. Puta que te pariu que ele tá falando aqui. O Ivo, que é meu xará aqui, tá falando que tem muita panela na seleção. Tem muita panela na seleção? Interrogação que ele tá fazendo. Vocês acham que tem? Eu tenho certeza. Eu acho que é além da panela. Tem muita panela na seleção que ele tá falando. Aí o Gabriel Benevenuto tá concordando aqui, né? Tá falando que seleção é panela. Thiago Silva e Fábio merecem estar na seleção. Tá falando nosso amigo Gabriel Moeda. A Moeda aqui, né? Pô, ficou uma merda mesmo esse arroba aí, hein? Pô, tá uma merda pra ler isso aqui. Alguns a gente já sabe quem são, né? Aí fica mais fácil. Aí o Ivo, meu xará, tá falando aqui que o Thiago Silva, Fábio e Martinelli merecem uma chance na seleção. Martinelli, você acrescentaria também nessa seleção? O Martinelli, como uma nova geração, merecia uma oportunidade na seleção. São jogadores que você tem que ver se de fato, que jogam no clube e rendem na seleção. Tem muitos jogadores na seleção, Ivo Greca, que só rendem nos clubes. Né? Chega na seleção, é pereba que né? O Gabriel tá falando que deixa essa seleção de lado, a seleção principal se chama Fluminense. Gabriel, é exatamente isso que eu penso também. Mas o Fita não. O Fita quer ver nossos jogadores na seleção. Ele quer que os nossos jogadores, Gabriel, sejam desgastados fisicamente. Jogadores que já têm uma certa idade. É bom lembrar que o nosso goleiro tem 45 anos. O Thiago Silva tem 40. Vamos lembrar isso aqui, Fita. Mas independente disso, eles merecem estar na seleção, assim como uma possível convocação do Martinelli, igual o nosso camarada falou aí. De fato, merece a oportunidade da seleção. Só que se a gente parar pra pensar no bom futebol, a gente vai analisar como bom futebol. Quando você convoca, por exemplo, o Fábio, Thiago Silva e o Martinelli para uma seleção, você abre oportunidade para outros jogadores jogarem, assim como o Vitor Eudes, que nunca joga,
né? Assim como o Davi Schwindt, que podia jogar ali do lado direito, né? E por aí vai. Agora, se a gente ficou pensando só na panela, pensar só nesse marketing furado aí de hoje em dia, a gente vai ver sempre os bagres jogando e os melhores de fora. O nosso amigo Davi Santos aqui tá falando, David Santos, né? Tá falando aqui, boa tarde, tamo junto, Flu, é isso aí, irmão, tamo junto, boa tarde. O Leonardo tá falando, a seleção nasceu nas Laranjeiras, o Fluminense não nasceu em Teresópolis, que ele tá falando. Então, primeiro o Fluminense sempre, exatamente, primeiro o Fluminense sempre. É bom a gente lembrar isso aqui, que tem gente que desconhece a história, né? Principalmente os rivais. Então, o primeiro jogo da seleção brasileira foi nas Laranjeiras. O primeiro título da seleção brasileira foi nas Laranjeiras. O primeiro gol da seleção brasileira foi um jogador do Fluminense nas Laranjeiras. O primeiro gol do Brasil em Copas no Mundo foi um jogador do Fluminense que fez. Né? Das 5 conquistas da Copa do Mundo do Brasil, em 4 o Fluminense teve jogadores presentes. Eu posso falar que eu vi um jogador do Fluminense sendo campeão do mundo pela seleção. Foi o Branco em 94. Tem muita gente aí que não viu. Mas enfim, fica aqui registrado isso, né? Que nós somos a história. Mas vamos lá. O nosso amigo Rei dos Games está falando aqui. Saudações, tricolores, galera. Fábio, seleção sim. Tô com fita. Thiago é outro que deveria ir. O Rei dos Games está concordando contigo aqui, Fita. Tamo junto, Rei dos Games. Só o Ivo que não concorda. Não Quer dizer, agora concorda. Não, né? não. Eu concordo de ver os jogadores na seleção na Copa no Mundo. É um fato. Mas tem um processo, porra. É um período curto. Copa no Mundo é o quê? Um mês? Um mês e meio? Um mês e meio. Aí é igual o Mundial de Clubes, é um mês e meio. Né? Não vai fazer tanta diferença se eles jogarem lá, né? Agora, a gente perdeu os jogadores numa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Tendo uma Copa do Brasil que é importantíssima pra gente, pra ver os jogadores jogando em eliminatórias e jogos amistosos, irmão, não. Sou favorável ao jogador jogar a Copa do Mundo, sim. Torço pra eles irem pra Copa do Mundo. Porque os dois não precisam mostrar nada pra ninguém. Principalmente o Thiago Silva, que trabalhou com o Lancelotti. Agora, perder os jogadores com risco de lesão ou desgaste físico, uma reta final de Campeonato Brasileiro, que a gente precisa da classificação da Libertadores, e uma Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, sim, eu sou totalmente contra a convocação dos dois. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.